Sou Daniel Castanho, fundador e presidente do Conselho da Anima Educação, e junto com a Isa, que é a editora executiva digital da Forbes, a gente está aqui para apresentar o Forbes Under 30 Innovation, uma parceria da Forbes junto com a Singularity. E a gente está com uma pessoa muito especial aqui, Muito. não é? Sim. Enfim, então a gente está aqui com o Martin Casilli, que ele tem uma história incrível, e eu falo que é um exemplo, porque a gente poderia apresentá-lo como chefe, como restauranteiro, como empresário e tudo mais, mas Martim, para mim, eu queria te apresentar como uma daquelas pessoas que seguem o seu sonho, né? Que acreditam em você mesmo e que logo de cara você mudou de carreira. Quer dizer, ele começou fazendo engenharia e aí ele participou do MasterChef e aí descobriu o seu propósito de ser chefe. Então eu queria te apresentar dessa maneira. Depois a gente fala o que você conta, o que você está fazendo e tudo mais. Mas eu falo que é um prazer a gente falar com alguém que seguiu o coração, né? Que seguiu a sua essência. Então, um prazer enorme de estar aqui. Eu já queria que você começasse falando um pouco dessa sua história, né? Enfim. Fico até sem jeito aqui com uma apresentação tão bonita dessa, que eu sinto lisonjeado. Mas então, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, viu, pessoal? É um enorme prazer para mim estar aqui conversando com duas pessoas que eu admiro tanto, tá? Ai. E principalmente para contar um pouco sobre minha história, que é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Que eu acho que nem você disse, Daniel, eu acho que dentro da minha carreira eu tive que tomar várias decisões muito importantes logo cedo e realmente a minha paixão sempre falou mais alto, sempre o coração sempre foi me mostrando o caminho que eu queria seguir, de uma paixão antiga que eu tinha, né, da gastronomia, e que ao primeiro momento estava se tornando mais um hobby, e daí depois que eu acabei tendo oportunidades, tendo realmente ensejos, né, que mostravam que a gastronomia era sim a resposta correta, eu fui cada vez mais abrindo mão de qualquer outra crença que eu tinha até então para seguir como um profissional, né? E fui andando para aquilo que eu amava e, cara, mesmo os cabelos brancos, as noites mal dormidas, hoje em dia vale muito a pena. Eu sou muito mais feliz do jeito que eu tô, com certeza. Cara, que incrível. Mas então conta, maravilhoso, porque algumas vezes a gente pergunta aqui, né, quem é você sem dizer o que você faz. Olha só. E eu acho que é sobre esse ângulo que eu achei incrível. Você é uma pessoa que segue seus sonhos, é uma pessoa que é autêntica em relação ao que você acredita, né? E assim é que a gente te apresentou e tudo mais. Mas voltando, então, conta um pouquinho como foi essa história, porque eu sei que você estava fazendo engenharia e aí participou do MasterChef, o que ali mudou em você, e aí você hoje é um empresário também, um chefe, mas também é um empresário, e aí conta um pouquinho o que você está fazendo. Claro. Então, olha, tudo começou, né, desde que eu era uma criança, assim, eu sempre tive muito a paixão, né, pela gastronomia, tanto por comer, por também estar descobrindo novos sabores dentro da cozinha em si, e que eu sempre via que a comida, a gastronomia era um momento que unia muito as pessoas, né? Então, dentro da minha família, que é uma família pequena, eu tenho basicamente meus 2 irmãos, meu pai, minha mãe, 2 primas, um tio, acabou, sabe? É tipo aquelas pequenas famílias mesmo, né? Então, eu sempre via que esse momento era um momento que a gente tinha oportunidade de juntar, então era para mim situações muito felizes, sabe? Então, de ter passado muito tempo com minhas avós, minhas tias-avós também, que tinham muito essa proximidade, né, das nonas, de estarem por trás do balcão, cozinhando e tudo mais. Isso tudo foi me despertando essa vontade, né, esse gosto. Só que é o que acontece, dentro do Brasil, a gastronomia sempre foi vista como uma carreira muito complicada, ela é muito difícil. Então, você imagina que até os anos 2000, o Brasil não tinha ainda as mesmas oportunidades e acessos, né, para gastronomia. Então, você teve, a partir do momento que o Alex Atala começou a trilhar um momento para levar a gastronomia brasileira para fora, trazer esse reconhecimento, e calhou muito de ser também, lá para a época de 2010, 2011, que a gastronomia começou a ganhar um pouco mais de repercussão dentro do Brasil em si, e ser é momento de escolha de carreira, né? E, putz, numa conversa muito franca com meu pai, ele falou: filho, seguinte, é um caminho complicado que você está querendo escolher da vida de cozinhar. Que eu tive esse momento antes da minha escolha profissional, que eu queria seguir pela gastronomia. Só que ele falou: cara, vai ser complicado, você vai ter que penar muito para poder chegar numa posição consolidada, para ter um estilo de vida que seja confortável. Então,
faz engenharia, pô, você é bom nos números, seu pai também é engenheiro aqui, ó, vai comigo que é legal. Eu falei, beleza, pô, vamos lá. Daí eu cheguei a cursar quase 3 anos do curso, assim, eu era não um grande estudante, porque realmente a dinâmica da faculdade de engenharia é muito complicada, e eu sempre me considero uma pessoa mais de humanas do que de exatas. Eu sempre me interessei muito mais por essa parte humana, de contato, de conversa, e era algo que eu sentia muita falta dentro da engenharia. Eu sentia que eu era uma pessoa totalmente extrovertida no meio de uma coisa muito lógica, muito quadrada, muito... que, claro, mesmo que a engenharia traga essa parte de desafios, de trazer as soluções que acabei trazendo sem querer, de uma maneira ou outra, né, para o meu dia a dia dentro da gastronomia, mas eu sentia que eu estava me sufocando dentro daquilo tudo, né? Então a gastronomia voltou com tudo para ser uma área de uma válvula de escape. E você estava fazendo engenharia quando você foi para o MasterChef? Isso, exatamente. Eu estava cursando aí o 3º ano da gastronomia. Da engenharia. Desculpa, eu estava cursando o 3º ano da engenharia. E minha ex-namorada da época falou, Martins, você cozinha bem pra caramba. Pô, a gente viu a chamada do MasterChef, que é um programa que eu admirava pra caramba desde sempre. O formato da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E ela falou, vamos lá, vamos escrever. Pô, você vai dar certo. Eu falei, imagina, cozinho aqui em casa, pra vocês, pros amigos, pros meus pais. Pra aguentar isso aqui profissionalmente, eu não tenho a base. E, pra minha sorte, assim, quando eu acabei participando do programa, muitas coisas foram se mostrando para mim diferentes, que eu sabia lidar bem sob a pressão, eu sabia ter uma questão da criatividade, da criação dos pratos. Isso na época que o MasterChef era a primeira edição, então assim, era novidade para todo mundo, todos os participantes, ninguém sabia mais ou menos o que ia ser. E o bichinho me mordeu, sabe? Tipo, eu falei, cara, é isso mesmo, não vai dar, vou ter que seguir por esse caminho. Falei, vamos trancar a faculdade, vamos começar a gastronomia e vamos abraçar isso aqui da melhor maneira possível. E mesmo tendo toda a exposição do programa, muitas pessoas querem seguir por um caminho mais de fama, de produção de conteúdo mesmo, de vídeos, que é, claro, uma coisa ou outra que eu acabo fazendo, mas eu sempre quis estar mais no bastidor mesmo, fazendo a gastronomia acontecer, aprendendo técnica, aprendendo a parte de gerenciamento de pessoas, ter toda essa parte de criação do empresário da gastronomia, que sempre foi aquilo que eu tive mais... tesão de fazer mesmo dentro desse mundo, sabe? Que eu falo, eu acho que é aqui que eu vou conseguir evoluir bem. Aquela imagem de Hell Kitchen, assim, é real mesmo que acontece, assim, nos bastidores dos restaurantes? Isso nunca te assustou? Olha, então, isso é uma prática muito comum numa gastronomia de mais velha guarda. Eu falo que, assim, até, claro, hoje em dia você ainda tem chefes que se exaltam um pouco a mais, que tem um pouco mais de uma dinâmica mais agressiva com as pessoas, mas isso não tende a ser duradouro ou realmente eficaz, porque cada vez mais as pessoas tendem a perceber, ainda mais a nova geração de chefes que eu sou amigo, que tem uma visão muito interessante da gastronomia, a gente percebe que a gente está trabalhando a pessoa de uma forma mais respeitosa, que tenha pressão, claro, mas que não seja algo que seja insuportável, é muito mais benéfico pro sistema todo, né? As pessoas ficam mais felizes, a qualidade do prato sai melhor, né? Então, e realmente, hoje em dia, o cenário da gastronomia, você trabalha com pessoas que não têm uma remuneração excelente, é ainda um campo que tem uma remuneração muito abaixo daquilo que deveria ser, mas que é muito por conta da realidade em si, os aluguéis caros, os insumos caros, os custos trabalhistas que acabam sendo... que afetam, né, na programação mensal dentro de um empreendedor da gastronomia, nossa parte do estoque que é muito volátil. Então, o que eu falo, se você ainda tem toda essa parte ruim de cargas longas de horário, você ainda vai ser ignorante com o seu funcionário, não vai dar certo. É lógico. É o desastre declarado. Então, o que eu falo, graças a Deus, tem mudado bastante esse cenário assim, da agressividade. Você sabe que, bom, primeiro na Anima a gente tem a Le Cordon Bleu, faz parte da Anima, né, de gastronomia, a AMB Morumbi, que é muito forte aqui em São Paulo, que é onde você estudou, não é isso? Exatamente, formado lá. Enfim, e eu comecei minha vida sendo empreendedor na gastronomia. Olha só. Porque eu tive uma franquia da Subway. Olha. Entendeu? Quando a Subway veio para o Brasil. E depois eu também fui sócio do Varanda, do restaurante, junto com o Silvio Lazzarini e tal, que é onde começou a minha sociedade. Até hoje, o Marcelo, que é meu sócio, a gente começou lá. Né? E me fala. E aí é difícil. Não é uma escola absurda a gastronomia? Não, e assim,
E quando a gente lançou Le Cordon Bleu, no meu discurso ali e tal, eu falei assim, olha, a sociedade ela acontece ao redor da mesa. Né? Se você a sociedade evolui ao redor da mesa. Claro. Você sempre fala que você fez no final de semana, eu comi isso aqui, fui no churrasco ali, uma pizza aqui, você sempre tá, a gastronomia, a evolução da sociedade acontece efetivamente ao redor da mesa. Não, com certeza. Agora, além de ter feito gastronomia, e eu não sei se foi influência também da engenharia, então você é bom com números, e ao mesmo tempo é chefe. E aí você abriu um restaurante, abriu um espaço, conta aqui um pouquinho, como é que foi? Porque daí você, enfim, acabou e aí virou chefe. E aí, como é que... Aí você fala, não, agora eu vou ser chefe, não, agora eu vou ser dono de restaurante, agora você dono de espaço de eventos, como é isso? Então, né, eu falo que a parte de se tornar um chefe é um caminho natural, mas que tem vários passos, né? Eu acho que antes de tudo a gente tem que ser cozinheiro, que é entender a dinâmica que a pessoa que vai responder para você vai passar. É o que eu falo. Com qualquer empresa, né, você tem que ter total noção, desde a pessoa que está na base da pirâmide até o topo, de todas as funções de que têm que ser feitas, você tem que ter aquela capacidade, entendeu? Então, é algo... Eu dei aula de matemática, física, química, estatística. Eu concordo. É importante. Você tem que dar aula para você entender o que é o papel do professor. Os pontos de dor das pessoas, exatamente. É muito importante. Então, é o que eu falo, assim, foi um trabalho que eu comecei dentro da gastronomia para entender as técnicas, para ter uma coisa mais formal. Trabalhei em alguns lugares, trabalhei um pouco com a Abel Coelho, que é uma chefe que eu super admiro, que realmente foi uma baita escola, pouco tempo que eu passei com ela. Mas o projeto de Sky Hall veio muito de uma oportunidade, que eu falo. Eu acho que às vezes a ignorância também é muito importante para um empresário. Porque você toma decisões que são malucas, que você não tomaria se você tivesse um pouco mais de cuidado. E isso é legal, porque tem horas que você tem que ter um pouco desse ímpeto, sabe? Dessa vontade, dessa obstinação de dane-se, vai dar certo ou não, eu vou tentar, sabe? E realmente o nosso primeiro espaço... Há uma sabedoria na ignorância. Com certeza. É isso. Com certeza. Eu acho que tem esse misticismo por trás, que tem uma evolução muito importante para você tomar caminhos que você nem imaginava na vida, né? E o Sky Hall é um projeto que a gente inaugurou em 2017, mas que a concepção dele se deu desde 2015. Então, assim, logo depois que eu já saí do MasterChef, que era uma vontade de empreender algo dentro da gastronomia. Então, de uma viagem ao exterior, a gente viu tendências, né, dentro da gastronomia, da época que eram os food parks, que era uma coisa que bombou muito forte. E a gente já tinha essa vontade de criar algo desse estilo. E a gente já viu o espaço do Sky Hall, que antes não era nada, né? Do Sky Hall Terrace Bar, que é a nossa primeira casa, lá na Juscelino com a Faria Lima. Era um descampado, basicamente. E, o pessoal que é da incorporadora, que é dona daquele empreendimento, fala, cara, aqui é um espaço que a gente deixa, não tem muito o que fazer. Antes aqui era para ser um hotel, aqui era para ser a piscina. Então, tipo, tá aí. A gente falou, não é, tá aí. A gente vai fazer um negócio aqui. Daí a gente acabou usando outra referência nossa, que era a parte dos rooftops, dos sky bars que tinham no mundo afora e que no Brasil ainda era uma raridade. Na verdade, assim, a gente tinha basicamente Terraço Itália e mais nada, né? Então, naquela época, era algo de muita novidade. Para a gente viu como uma grande oportunidade para trabalhar algo diferente. Porém, era um espaço que assim não tinha estrutura nenhuma. A gente tem lá 1.000 metros de área externa aberta e basicamente 120 de área fechada. Então a gente teve que fazer toda uma adaptação daquele espaço para poder atender quase 400 pessoas dentro de uma área bem diminuta de cozinha e de bar. Então, assim, é o que eu falo, foi um grande desafio. Foi um grande desafio, ainda mais que a parte de investimento que a gente tentou alocar para esse projeto, a maior parte dele foi parte de patrocínios, de parcerias, para realmente tornar tudo bem viável. Então, foram muitas reuniões, criar o projeto. Então, assim, foram realmente quase 2 anos aí de fazer esse projeto do início para poder deixar ele factível em 2017 para abertura. E daí, realmente, foi quando tudo começou a mudar, e onde foi muita loucura se desenvolvendo desde então. E aí depois evoluiu, aí você já tem outros. Sim. Você inclusive está expandindo para fora de São Paulo, Exato. Enfim. Então, na verdade é o seguinte... porque tem Sky Garden. Isso, a gente tem o Sky Hall Garden, e a gente tinha o Sky Hall Rooftop lá em Itajaí. Porque tinha, agora recentemente, faz mais ou menos uma coisa de 2 meses atrás, a gente tomou a decisão estratégica de fazer o fechamento da casa.
Porque o que acontece? Eu falo que também dentro do empreendedorismo você também tem que ter momentos de reconhecer estratégias que não estão dando tão certo. Perfeito. E uma delas era a parte de disposição mental e de energia. Eu sou um cara que eu trabalho muito da parte do empreendedorismo e todo mundo que tenta tirar alguma coisa de mim, eu falo, cara, o principal que você precisa ter é um estilo de vida saudável. Você não pode ter uma vida de acordar às 5 da manhã, querer dormir às 2 toda hora, de querer viver aquele trabalho enquanto eles durmam sempre, cara. Que beleza, de vez em quando funciona, é saudável. Mas você viver a longo prazo disso aí... Ninguém aguenta, né? Não, além de não aguentar, você se torna uma pessoa totalmente desagradável, você se torna uma pessoa que começa a perder o seu bom senso, o seu bom julgamento sobre as decisões de uma empresa. Então, é o que eu falo, a gente viu um momento que a gente estava sem as pessoas ao nosso redor para estar compondo um time forte, para poder tomar esse passo fora de São Paulo, e estava demandando muito da minha pessoa também de ter que ficar fazendo essa ponte São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, ficar voltando para cá. Então eu falei, vou dar um step back e vou focar um pouco mais aqui na cidade. E daí depois, quando a empresa tiver um pouco mais acertada em certas situações, eu posso pensar novamente em sair do estado. Mas também, todo que vem para o mal também vem para o bem. Agora a gente já está com uma novidade aí, que agora no começo de 2025 a gente vai estar inaugurando mais uma casa de Skyrock na cidade de São Paulo, num ponto também muito bacana, uma casa de também quase 1.000 metros quadrados, num empreendimento super de ponta. Então, assim, é algo que é muito prazeroso para a gente. Então, eu acho que é muito legal. Eu não estava sabendo de Itajaí, e isso é incrível, porque assim, muitas vezes o empreendedor, a gente sempre fala só as coisas legais, né? Exato. Aqui, o que deu certo e tudo mais. E é muito legal também compartilhar porque deu errado. Ou às vezes nem deu errado, mas não está valendo a pena. Eu acho que essa é uma mensagem incrível. Às vezes você está insistindo em algo que não está valendo a pena. Ou Exato. Eu falo uma coisa, o seguinte: quanto custa qualquer coisa que a gente faz na vida? Então, assim, você fala, quanto custou uma viagem? Né? Vou gastar tanto, tal. Eu falo, coloca ela agora em tempo, em vida. Aí você fala, olha, para fazer aquela viagem eu vou gastar tanto. E para conseguir guardar aquele tanto, eu tive que trabalhar 7 meses, então tá bom. Então, se você vai viajar 15 dias e você teve que trabalhar 7 meses para você economizar, para ter aquilo, então aproveita, porque aqueles 15 dias te custaram 7 meses de vida, digamos assim. Total. Ou 7 meses de vida no sentido da quantidade de trabalho que você... aquele horário de trabalho, se a gente considerar que o trabalho é só pagar dinheiro. Não é para isso, né? Mas é legal, quer dizer, então, o quanto estava custando você ter um empreendimento em Itajaí? Exato. Estava custando um desgaste de vida, né? De avião para lá, para cá, não sei o que, que no final do dia, independentemente do dinheiro, quem sabe não estava valendo a pena. E eu estou falando isso porque isso aqui é tão importante, porque muitas vezes o empreendedor, um empresário, ou esquece empreendedor, empresário, na sua vida você está fazendo um monte de coisa que está te custando um preço e você não tem coragem de abrir mão. E me chama a atenção... E isso é muito, muito bacana que você vê. E aí eu acho que assim, siga o flow. Por quê? Porque você seguiu de novo. Mais um exemplo de seguir o coração. Você foi lá, olha, que negócio não está dando certo. Fica tranquilo. Porque a hora que você abrir espaço na vida, o universo vai trazer outras coisas. Se você tiver, não tem espaço para nada, nada entra e nada sai. Agora, abre um pouquinho. Agora deu oportunidade, porque quem sabe se você não tivesse fechado lá, você não ia ter coragem de fazer aquilo. Exatamente. Não, eu não ia fazer, porque eu não ia ter tempo mental para organizar. É muito difícil essa situação mesmo. Não, imagina. Me chama atenção realmente como desde o começo ali da sua trajetória, você recalculou a rota, aí agora recalculou de novo. E eu entrevistei recentemente o Diego Ribas, jogador de futebol, e a gente falou justamente sobre como muita gente prega a ideia de que uma pessoa que quer ter sucesso não pode desistir nunca. Quando não é assim, né? O desistir, às vezes, faz parte para você chegar em lugares ainda maiores, né? É que eu acho que a gente vive hoje em dia algumas culturas que eu acho que são muito nocivas para as pessoas em geral. Essa vontade de querer tudo a qualquer custo. Não é, sabe? A gente tem que entender que a vida é uma só e ela não é para ser jogada fora pelo trabalho somente
ou para, querer ser, esquecer da sua família, dos seus amigos. Isso é muito triste, cara. Sim. Eu acho que você se torna uma pessoa muito cinza. E é uma coisa que eu morro de medo que aconteça comigo, porque eu sei que eu tenho esse demôniozinho aqui no meu ouvido da autocrítica, de ficar, você poderia estar fazendo mais. É uma coisa que eu trabalho constantemente na minha terapia, no meu dia a dia, de falar, cara, eu estou fazendo o meu possível, sabe? Eu estou fazendo o meu melhor. Cara, tipo, por exemplo, eu estou já basicamente quase 10 anos aí no mercado, né? 8,5 mais ou menos. E o máximo que eu tirei de férias nesse tempo todo foi uma semana. Nossa. Esse ano eu tava me planejando para fazer uma viagem que eu queria ficar 45 dias fora. Eu falei, vou pro Japão, vou visitar meus amigos na Europa, mas daí, cara, foi acontecendo, pintando evento, pintando oportunidade. Eu também tô fazendo agora meu catering de eventos externos, então é uma coisa também que tem dado muito certo. Por exemplo, agora, esse final de semana eu tava em Salvador, fazendo um evento com uma empresa que eu sou muito parceiro, então tudo vai acabando acontecendo e eu vou deixando de programar, que isso é uma coisa que eu preciso aprender agora, que é programar o tempo do ócio, cara, porque para mim é muito difícil, porque eu deixo de descansar para poder programar alguma coisa que é uma boa oportunidade de trabalho. Então e daí é que eu falo, nos momentos que eu estou tentando não fazer nada, eu tenho que trabalhar para poder estar fazendo nada, porque é uma dificuldade que eu tenho pela cobrança de mim mesmo, né? Eu sinto que é uma coisa muito geracional também. Nossa, tanta gente que eu converso da nossa idade, assim, mais ou menos hoje em dia, como essa dificuldade de descansar, de parar e falar, não, eu preciso ficar quieto sem fazer nada, se tornou realmente um grande desafio, mais às vezes até do que você se manter motivado para trabalhar e tudo. Uma culpa por descansar, que eu acho que cada vez mais presente em 2024. Esse lance da culpa é uma coisa muito complicada. E é engraçado, eu tento trazer isso um pouco também pra galera que trabalha comigo, né? Eu falo, dentro da gastronomia a gente sempre tenta achar, na verdade, costuma achar, né, que as pessoas que estão inseridas nesse meio não têm um nível de formação tão grande, e que realmente às vezes é muito verdade, mas é por uma falta de estrutura mesmo, sabe? Então são muitas pessoas que acabam escolhendo esse ramo porque não teve outra escolha, ou porque dificilmente alguma pessoa fala, é meu sonho trabalhar como garçom, é meu sonho trabalhar como cozinheiro, porque são realmente longas jornadas de trabalho que demandam muito da pessoa. Mas o que eu sempre tento trabalhar com as pessoas é falar, cara, não glorifica você estar aqui fazendo milhões de horas extras por dia. Eu não quero isso, eu quero que você tenha qualidade de vida. Vai precisar de vez em quando, ok. Mas, cara, vai descansar, vai dormir. Se você ficar puxando sempre, você vai ficar doente. Não é o que eu quero. Você não serve nada para mim doente. Eu quero você bem, saudável, feliz. É lógico. Então, eu sempre tento ter esse tipo de conversa bem franca com as pessoas que estão do meu lado. Hoje em dia a gente está aqui, mesmo fechando a unidade de Itajaí, a gente já está com quase 50 pessoas aí diariamente envolvidas no projeto, desde que a gente internalizou nosso setor de marketing. Temos também a parte de trabalho, a parte também de controladoria. Então, você tem várias dinâmicas e várias pessoas diferentes envolvidas dentro do projeto. Então, o meu dia a dia, hoje em dia, é mais essa parte de comunicação para tentar dar um norte de falar, cara, você vai crescer dentro da empresa, mas vamos crescer de uma maneira saudável. Não vamos se matar, porque se a gente ficar escutando tudo que vem de fora, a gente só escuta a parte do sacrifício, mas ninguém fala sobre a parte dos louros, né? De descansar, de ter um pouco dessa qualidade de vida que é muito importante. De ter esse equilíbrio, né? Exato. Que você tá falando e tudo mais. Tem o que dentro dessa trajetória, quer dizer, então, para que se tenha sucesso, o sucesso, quem sabe, ele seja fruto da resiliência de alguns fracassos, né? Então, do que você se arrepende, o que esse arrependimento, quem sabe, te trouxe de aprendizado? O que você aprendeu? O que hoje você faria diferente do que você fez até agora? Olha, tem certas coisas que às vezes eu me pego um pouco arrependido mesmo. Eu acho que é normal dentro do... O arrependimento que eu digo, acho que não tem... O que você faria diferente do que você fez hoje? Exato, um pouco exato. isso. Você não deve se arrepender de algo que de alguma maneira serviu para que você aprendesse com aquilo. Total, né? total. Se você só deve se arrepender de não ter aprendido com o fracasso, aí sim é um arrependimento. Olha, aconteceu aquela coisa, eu não aprendi nada daquilo, não mudei de ideia, porrada de novo, não mudei de ideia, então tá bom. Aí você tem que se arrepender de não ter aprendido. A minha pergunta, acabei falando arrependimento, mas assim, o que aconteceu de errado
E aí o que você aprendeu com aquilo. Olha... Né? É por aí. Não, eu entendo perfeitamente. que eu ia falar, justamente assim, eu não sou uma pessoa que eu não tenho muito arrependimento da vida, porque eu aprendi a exercitar muito isso, de cara, que a vida que eu tenho hoje em dia, ela é assim. Não adianta eu ficar criando o cenário de que, putz, se eu tivesse feito tal coisa, poderia ser diferente. Porque querendo ou não, eu sou muito grato por onde eu tô hoje em dia, sabe? Pô, tá aqui com essa chancela da Forbes, para mim foi algo, cara, que ano passado foi uma das coisas que mais me deixou feliz, mais contente, porque realmente foi algo que eu construí. Poderia estar mais, podia estar, sei lá, bilionário hoje em dia? Poderia, não sei. Se eu tivesse tomado outro caminho, se eu fizesse um programador inventado o Facebook, por exemplo, poderia, mas não sei, não é a minha história, não sou quem eu sou, entendeu? Então, esse tipo de arrependimento eu não tenho, mas o que eu falo, dos erros que eu tive do começo da carreira para hoje em dia é muito a parte de gestão de pessoas, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, cara, de entender realmente que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu lugar, cada pessoa tem uma carga emocional muito importante dentro dela, e que se a gente não para analisar isso caso a caso, você perde muitas pessoas boas. O que eu falo, dentro da gastronomia você tem uma rotatividade muito alta, assim, de pessoas que pedem demissão, que são demitidas, que têm dificuldade. E até hoje é algo que me machuca, cara. Eu fico chateado quando eu perco uma pessoa que poderia estar comigo. Quando ela sai para uma coisa melhor, maravilha, eu fico feliz por ela. Tem uma sous-chefe minha que saiu recentemente da empresa, do grupo, que ela foi seguir os sonhos dela em Portugal. Eu fico muito feliz por ela. Eu falo, pô, que bacana, legal. Mas tem outras coisas que eu fico um pouco ressentido do passado, sabe? De pessoas que a gente contratou em momentos ainda não oportunos, que a gente ainda não estava pronto para aquela função que ela ia exercer, e a gente teve que cortar a pessoa e eu fico me sentindo culpado. Então, é o que eu falo, é muito entender sempre, dia a dia, qual está o ponto da sua empresa, onde ela se encontra. Porque não adianta você criar muitos novos mercados, criar novas funções dentro dela, se você ainda não está pronto para abraçar ela de uma maneira que ela vai ter toda aquela cultura da empresa, que ela vai ter toda aquela internalização daquilo que você quer transmitir. Porque não adianta, por exemplo, eu querer contratar um gerente geral da marca, se eu não vou conseguir estar com tempo com ele para transmitir os movimentos e minhas sensações. Então, eu fico um pouco arrependido disso no passado, de ter tentado expandir em certas ações antes da hora. Você sabe que uma das razões de alguns fracassos de algumas empresas é o timing. É o timing da ideia. Né? Às vezes não é o timing da ideia. E também é a mesma coisa. Quer dizer, o fracasso o não dar certo algumas pessoas em alguns lugares é pelo timing. Né? Então, e às vezes tudo acontece quando tinha que acontecer. Um pouco isso aqui. E você falou um negócio que é muito importante, que você falou, olha, eu estou muito feliz onde eu estou, e eu não sei se eu tivesse seguido um outro lugar, como seria. E isso é uma das coisas que as pessoas ficam pensando o tempo inteiro. E se? Né? E se eu tivesse feito alguma outra coisa? E se? E aí, e aí vale para tudo, tá? Vale para relacionamentos, vale para empresas, vale para carreiras, vale para outras oportunidades e tal. E quando você olha assim, aquela trajetória que você escolheu, tem as coisas boas e as coisas ruins. Isso. Só que quando você compara o que você escolheu com o que você poderia ter escolhido, você só enxerga as coisas boas do que você poderia ter escolhido, porque você não vê as coisas ruins. Sim. E isso é muito cruel. É muito cruel. Então, quando uma das coisas que você falou e me provoca aqui para a gente dividir é, quando você fizer uma escolha, né, vá fundo nela. Eu acho que e é fácil escolher entre o certo e o errado. Exato. O difícil é entre o certo e o certo. E entre o certo e o certo, você tem que escolher a que mais tem a ver com o teu coração. E aí se jogue nela e não fique pensando e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquele outro, porque aí é uma vida, é algo muito cruel que você vai fazer com você mesmo. Total. Não é isso? Total. E aí dentro desse contexto, quer dizer, tem alguma sensação ou sentimento que você já teve e sente falta hoje? Olha, antes de responder essa pergunta, que eu já vou trazer uma coisa que você disse que para mim é muito interessante, que é essa parte que é difícil escolher entre o certo, e realmente é o que eu falo. Eu trabalho num meio que é a parte de eventos, meio da noite, meio da gastronomia, e principalmente no meio da noite, que tem muitas pessoas mal intencionadas. Tem gente que tem
projetos meio escusos, que gostam de realizar coisas que eu sou contra. Então, para mim, uma coisa que eu e meu pai, assim, sempre propusemos, né, de trabalho, ele na área dele, eu na minha, e o que a gente sempre conversou é, cara, a nossa moral, os nossos princípios sempre tem que estar à frente. Tipo, durante a pandemia, a gente sempre trabalhou de uma maneira muito correta em cada situaçãozinha de vamos respeitar todas as limitações, vamos entender. Chegaram milhões de pessoas. Meu, Martim, vamos fazer uma festa ilegal aqui no seu espaço. Eu falei, velho, nunca, não vou fazer, cara. Aqui você tá tratando de uma super situação séria, com muita gente sofrendo. Eu não vou abrir o meu espaço, que é a minha casa, que é a minha pessoa, para algo que eu não concordo, sabe? Para algo que não me... não representa quem eu sou. Uma vez uma conversa com o Nizam, e foi uma coisa linda, eu tava caminhando com ele, a gente tava andando num lugar. E aí ele estava comentando sobre a vida e ele falou assim, ó, Daniel, eu me orgulho do dinheiro que eu não ganhei. Exato. Né? E eu achei lindo isso. Exato, porque oportunidade errada na vida... E aí eu nunca mais esqueci, eu lembro do lugar onde a gente estava, eu estava caminhando lá da casa dele, uma casa que ele tem, e ele me falou isso. E é muito isso que você está falando. Exato. Né? É o que eu falo, que oportunidade ruim na vida, de fazer coisa errada, cada esquina você vai ter, cara. O problema é que você tem que entender que o dinheiro fácil vai fácil, que o dinheiro errado não é certo para você, vai trazer só coisa ruim na tua vida. Eu acredito muito em karma, então se você faz algo errado para alguém, você vai ter isso na sua vida também. Então, cara, o que eu falo, a coisa que eu mais valorizo é meu sono à noite. Eu também. Você sabe, eu deito na cama e eu durmo. Você sabe que é o seguinte, eu falo... alguém, sei lá, já aconteceu isso algumas vezes, né? Você tá assim no supermercado, a conta veio errada, e aí eu chego para a pessoa, não, tá errado, tem que pagar mais, né? O supermercado, não, tá, você não contabilizou isso aqui. Eu falo assim, ó, não é porque eu sou honesto, é porque eu tenho medo. Então, eu tenho medo, porque vai vir algum problema, vai dar. Então, se você pegou aquele negócio ali, você vai andar, você vai ralar o teu carro em algum lugar. Você vai perdendo, você vai perder o celular. Alguma coisa acontecer. Então, pô, ande certinho, porque senão vai dar errado. Total. E que você falou, cara, a questão do que eu sinto falta, né, de emoção, assim, do sentimento. É uma coisa difícil, que é uma reflexão que eu tento colocar muito pra mim também. Que eu falo, hoje em dia, eu vivo um estilo de vida mais tranquilo do que antigamente. Antigamente era... Se você perguntar que eu sinto saudade, eu falo de tudo da minha vida, que eu só vivia pelo trabalho. Então, tive dias que eu chegava 9 da manhã e ficava até as 2 da manhã, 3 da manhã, que era evento um em cima do outro, produção, já dormi no carro, dormi no sofá, dormi em cada lugar lá do Skyrock, vocês nem imaginam, porque eu precisava estar lá. Era uma coisa que eu sentia na cidade, mas eu não era boa. Tanto que eu tive uma crise de ansiedade absurda. Eu acho que eu sinto saudade da minha fase pré-ansiedade, que eu acho que era uma vida mais tranquila. Que eu acho que depois que você sofre da ansiedade, você não aprende, ela nunca mais vai embora. Você aprende a lidar com ela, você aprende a controlá-la, você aprende a entender o seu corpo de uma maneira diferente. Eu acho que essa força da juventude, essa falta da ansiedade é uma coisa que já... Tenho 30 anos, eu sei, mas são coisas que eu já reclamo hoje em dia, que o corpo já pesa mais do que no passado, no dia a dia. Então é o que eu falo, essa paz de espírito é uma coisa que dá um pouco de saudade, mas, felizmente, ela veio com uma outra parte boa, que é o conhecimento, é a parte de maturidade. Eu acho que essas coisas que você abre mão na sua vida, um pouco do seu conforto mental, trazem coisas muito frutíferas, né? Que é o conhecimento, né? Saber o que você não quer, saber o que você gosta. Então, daí, para mim, eu falo que fica muito uma troca justa no final. Muito legal. E aí, dentro dessa linha também, qual que... às vezes a gente vai crescendo, vai evoluindo. Eu falo, se você olhar 5 anos atrás, você olhava os problemas que você tinha e eles, naquele momento, pareciam enormes. Nossa. Mas hoje você olha e eles eram pequenos. Não é isso? Quer dizer, então... E a única beleza que você tem é que, quem sabe, daqui a 5 anos... todos os problemas que você tem hoje serão pequenos. Exato. E se não for, é porque você não evoluiu. Você não cresceu. Total. E aí, dentro dessa linha, assim, ó, quais eram as certezas que você tinha, né, alguns anos atrás, e que hoje esse processo de maturidade, de crescimento, fez com que você deixasse de ter? Quer dizer, você não tem mais. É o que eu falo. Eu acho que quando você é jovem, você tem muita certeza.
E quando você vai ficando mais velho, você vai tendo certeza que você não sabe de nada, cara. Que você sempre tá pronto a mudar de opinião. O que eu falo, é muito bonito você estar aberto a mudar de opinião. É muito bonito você estar aberto para escutar o próximo. Porque eu falo, cara, eu sofria muito antigamente, quando eu era mais jovem, por pequenas coisas que hoje em dia realmente não me atrapalham. Eu estava outro dia com uma funcionária minha e ela falou, Martim, como você está aguentando o seu dia de hoje? Tipo, eu vejo para você, eu olho para você e vejo você tranquilo, pleno. Eu falo, por dentro eu tô bravo com um monte de coisa, mas eu não deixo mais isso interferir na minha maneira de lidar com as pessoas, não deixo isso interferir na maneira que eu vou conversar com vocês, porque eu falo, o problema tá lá. Eu me perturbar ou não, não vai mudar ele, eu vou ter que resolvê-lo. Então, o que eu falo, por mais hoje em dia que tenha milhões de problemas, dificilmente você vai me ver fora de quem eu sou, de quem eu estou, né, naquele momento. E quando eu era mais jovem era um pouco complicado, porque eu por ter essa paixão na gastronomia, eu sempre tive a vontade de querer fazer algo maior, algo mais autoral, algo mais intenso. Só que você vai entendendo que, cara, quem manda no teu negócio não é você, cara, é o cliente que direciona o que seu projeto tem que ser. Ele vai indo, ele vai construindo, ele vai falando para você aquilo que ele precisa ter. E se você não escuta o seu cliente, cara, balbal, você vai fechar, não adianta. Por exemplo, eu quando abri Itajaí, eu percebi muito esse choque, porque sempre tive essa visão, que eu nunca vou ser uma rede, de ter tipo um Skyhall igual a outro, nunca, porque mesmo em São Paulo, que é a mesma cidade, você abre um projeto na Zona Leste, um projeto na Zona Norte, um projeto na Zona Sul, são públicos totalmente diferentes, com visões de mundo diferentes, com culturas diferentes de consumo. Aí não adianta você querer trazer a mesma caixa, que não vai dar certo, você tem que aclimatizar para cada local. Então, lá em Itajaí, eu fiz isso. Eu cheguei com o menu que eu achei que estava bom para a região, que eu falei, é um menu mais simples, é um menu mais acessível. Eu falei, opa, não é, precisa ser um pouco mais. Daí eu falei, não, então vamos lá, vamos aqui para um salmão grelhado, uma costela assada, vamos numa coisa mais tranquila ainda, porque eu quero agradar o público, eu não quero me agradar. Eu me agrado com a pessoa feliz. Isso é uma coisa muito legal, porque uma coisa é você ser apaixonado pelo seu produto. Uhum. É legal, só que às vezes uma coisa é a paixão, outra coisa é o apego. Exato. Né? E é uma diferença entre o amor e o apego. Osho dizia que amor é você se colocar no canto e o apego é quando você se coloca no centro. Uhum. Né? Então, eu acho que você ter amor pelo que você faz é maravilhoso, ter apego pelo que você faz é ruim. Uhum. E eu acho que esse mix entre o que você consegue fazer sem ferir a sua essência, que você não vai fazer algo que seja ruim. Você não vai fazer algo que você vai oferecer, sei lá, salgadinho bizarro lá. Você vai fazer algo que é legal. Sim, né? sim. E ao mesmo tempo, como que aquilo conversa. Então, isso é difícil de fazer. Essa combinação de até onde você não abre mão do que você se propôs a fazer para atender simplesmente um público sobre que está querendo e ao mesmo tempo oferecer algo que surpreenda. Uhum. Porque muitas vezes o seu cliente nem sabe o que ele quer. Uhum. Né? Aquela ideia do se Ford perguntasse o que queriam, todo mundo queria um cavalo mais rápido, não um carro. Né? Então, a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é o como você consegue oferecer algo que as pessoas nem imaginam que elas queiram, Uhum. mas que quem sabe elas queiram e ao mesmo tempo sem que aquilo lá tem que conversar. Né? Então, é um pouco desse timing aí que a gente está dizendo. Não, o Sky, um dos nossos grandes pilares é sempre essa parte da experiência, né? Que eu falo que você não vem para comer, você não vem para beber, você não vem para ser bem atendido, você vem para ter o conjunto disso tudo. E a experiência é algo que para a gente é formidável, é algo que é necessário. Então, qualquer uma das nossas duas casas, até Itajaí, você ia perceber que a gente tinha muito cuidado para onde ela está localizada, para ser um local que realmente dê um respiro no teu dia, que você consiga ter uma vista bonita, uma área bonita, uma situação que vai te abraçar. Então, muita parte dos eventos corporativos que eu faço no Terras, por exemplo, que é uma das nossas principais fontes de renda, é muito nessa parte. Eu falo, cara, aqui é uma tela em branco. A gente pinta o que você quiser. Outro dia a gente fez aqui um evento para a Embaixada Americana. Estávamos também com a embaixadora dos Estados Unidos aqui no Brasil, e que foi a questão do jogo da NFL, e daí eles quiseram fazer um evento que fosse totalmente americano. Eu falei, cara, Martim, eu quero um cardápio que tenha tais produtos que são do Ministério da Agricultura americana, que eles vão trazer. Eu falei, cara,
deixa comigo, vamos fazer uma experiência que eu quero que vocês saiam daqui com um sorriso de orelha a orelha. E foi o que a gente fez. Eu falei, cara, vamos desenvolver aqui uma pegada mais barbecue, tailgate party, vamos fazer uma pegada assim dessa gastronomia, papapá. E foi o que aconteceu. O cliente falou, Martim, a embaixadora era para ir embora 1 hora atrás. Ela tá quebrando todos os protocolos aqui, tá todo mundo bravo com ela, que ela tá aqui ficando, ela adorou o evento. Eu falei, pô, olha que legal. É esse tipo de coisa que me faz ficar feliz. E é fazer essa leitura de público, de que você consegue oferecer coisas que ele nem imaginava, que faz aquela experiência se tornar mais saborosa ainda. Puta, pra mim isso é muito bonito. Martim, e em São Paulo especificamente, o tanto de oferta que tem aqui gastronômicas, tem para tudo quanto é gosto. Se tem uma coisa que São Paulo oferece realmente, é isso de bar, restaurante. Além dessa questão da experiência, da personalização e tal, o que você acredita que foi essencial assim para o seu negócio dar tão certo? Olha, eu acho que é uma coisa que já escutei muito dentro da gastronomia, que eu acho muito legal, que é ponto. Ponto é muito importante. Eu acho que você ter uma localização estratégica é algo essencial. Que eu falo do Sky Hall Terrace é o nosso maior trunfo, é o que eu falo. Não é prepotência minha quando eu falo que dificilmente você vai encontrar um ponto tão bom quanto o nosso. Que eu falo, a gente tem um terraço de 1.000 metros quadrados na esquina mais importante de São Paulo hoje em dia. Sim. Isso é fato. Sim. Então, o que eu falo, muitos clientes que vêm fazer evento corporativo conosco, eu até falo eu até brinco com a minha equipe comercial, às vezes eu falo, gente, a gente faz o evento culposo, a gente não tem a intenção de vender o evento ele se vende sozinho. A gente não precisa fazer todo aquele chamariz, aquela vontade, porque, cara, ele já se vende. O cara vê isso aqui, ele fala, cara, estou vendido, não preciso de mais nada, vai ser aqui. Porque traz uma chancela muito forte para o cliente esse tipo de localização. Então, o que eu falo, isso é muito importante para o sucesso, e eu acho também, junto com a parte de leitura de público, é criar uma atmosfera agradável, estar muito bem relacionado. Querendo ou não, a gastronomia é uma panelinha, assim como todas as outras panelinhas que nós temos por aí. Então, você ter amizades certas com as pessoas certas, isso acaba colocando o seu negócio mais ou menos, né, dentro da boca das pessoas que estão discutindo sobre gastronomia, sobre locais que estão em evidência. Então, é sempre um trabalho muito forte. Então, você tem que estar sendo visto. Tipo, para mim, pode ser visto como diversão, mas é trabalho. Ir no restaurante das outras pessoas, conversar com os outros chefes. É um trabalho gostoso, não posso reclamar. Mas é algo que eu tenho que ter na minha agenda, sabe? Que é esse momento de relacionamento. Então, é em premiação, é participar dessas trocas, porque é lá que você forma parceria, é lá que você encontra o crítico tal, o influencer tal, que vai indicar seu espaço. E realmente, hoje em dia, dentro das mídias também, eu acho que é muito importante você ter esse expertise. Eu acho que um restaurante que não tem essa visão de trabalhar as mídias da maneira correta, ele acaba morrendo, cara, porque é impressionante. Você fazer essa parceria com o influencer tal, ter a noção de trabalhar tráfego pago de certa maneira mais eficiente com Meta ou com Google. Tudo isso tem que estar englobado e é o que eu falo, cara, que assim, são mercados que eu não trabalhava, que eu não fazia a mínima ideia, mas que eu tive que aprender a estudar, aprender a correr atrás. E aí que eu estava falando para ele aqui antes, para o Daniel, que a gastronomia é uma grande escola de empreendedorismo, cara, que você tem que trabalhar de um pouco tudo, cara. Tem que saber sobre eficiência, sobre maquinário, sobre pessoas, sobre marketing. Você tem que ter essa visão completa. Então, realmente, eu acho que esses 3 pilares que eu falei aí são os mais essenciais aí para o seu projeto dar certo, com certeza. Legal. Isso é muito legal, né? Porque olha como é muito mais complexo do que, né? Você estava perguntando Hell's Kitchen, que como é, né? Quer dizer, é muito mais sofisticado, né? Realmente o que você falou, as redes sociais, o que estão falando de você. Sim. Ao mesmo tempo você customizar, entender algo para surpreender o seu cliente, mas entender até onde ele vai, o que vai surpreendê-lo ou não, tem coisa... E o que eu falo, meu dia a dia, hoje em dia, cada vez menos é na cozinha. É o que eu falo, eu faço a criação dos pratos, eu faço treinamento da minha equipe, mas é basicamente reunião o dia inteiro com marketing, com novas empresas. É uma coisa que eu adoro, é estar sempre fazendo pequenas reformas nas minhas casas para trazer um elemento diferente, para sempre os clientes que são rotineiros falam, nossa, isso aqui mudou, olha que bonitinho. Esse cuidado, esse zelo é muito importante. É o que eu falo, você ter essa obstinação de que nunca está perfeito, sempre vai ter onde melhorar. Você ter
Teve um livro que eu li que eu gostei bastante, que foi do Bob Kirk, acho que é da Disney, que é Onde os Sonhos Acontecem. Isso é muito bacana esse livro. E um dos ensinamentos que ele traz é sobre isso, cara, que você não pode se contentar de que a casa tá perfeita. Sempre tem alguma coisa para melhorar. E é bonito isso, sabe? Eu tento trazer isso nos meus funcionários, na minha equipe, tipo, todo dia, gente, o que a gente pode melhorar aqui hoje, sabe? É um guardanapo de tecido, é uma pergunta a mais, é uma bandeja diferente. Essas coisas trabalham muito interessante. Você sabe que muitas vezes as pessoas, as empresas, eles querem, enfim, ser melhor do que o outro, né? E eu falo que a gente tem que surpreender o outro, mas ser melhor do que a gente mesmo. Exato. Eu não me preocupo com o outro. Você ser amanhã melhor do que ontem. E é isso, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E esse negócio de você se surpreender, você se superar, é um negócio incrível. Eu acho que esse é o grande transformação. Agora, de tudo que você está colocando aí, eu vou querer ir por outro lado, no sentido de qual que é o seu maior medo e do que ele te protege? Olha, hoje eu gostei aqui das perguntas, que elas estão me fazendo fazer reflexões aqui que eu vou levar para a terapia depois. Cara, o meu maior medo e o que ele me protege, cara? O meu maior medo é deixar das pessoas que contam comigo no dia a dia na mão. Então, o que eu falo é a responsabilidade de ter pessoas empregadas, de ter famílias que dependem desse emprego, é o que mais me assusta, cara. Porque o que eu falo é ter essa responsabilidade do que a pessoa vai viver, do ganha-pão dela vir de mim, é assustador, cara. É uma coisa que você fica realmente preocupado, porque você sabe que uma variação no mercado, por exemplo, um julho, que é um mês que às vezes não tem tanto movimento, impacta diretamente sobre o faturamento, você fala, cara, e aí? Será que eu vou ter que demitir alguém? Será que eu vou ter que fazer um reajuste de orçamento? E, cara, isso é o que eu falo, é um grande medo, mas também é um grande incentivador para você continuar fazendo novas ações, trabalhando, porque é o que eu falo. O que eu mais trago para a galera, eu falo, cara, o restaurante não é meu, não é seu de ninguém, ele é do cliente e ele depende muito dessa qualidade, dessa alegria para poder melhorar para todos nós. O que eu falo, eu não vou aumentar o seu salário, quem vai aumentar o seu salário é o cliente. Então, ele vindo, ele criando essa confiança, criando essa força na hospitalidade, vai melhorar para todo mundo. Então, é esse medo forte que eu tenho. Muito, não, e ótimo, e ele te protege de você ser comprometido com eles, né? E se eu perguntasse para essas pessoas, então, que trabalham com você ou que frequentam seus lugares e tudo mais, como que elas iriam te descrever? Quem é você por elas? Pô, vou ter que ligar para alguém aqui. Né? Não, olha, Esse é aquele momento que você não pode ser... Fala de verdade. Sabe por que isso é muito legal? Porque a sua história... o que é incrível para mim a gente conversar com pessoas under 30? Quer dizer, são pessoas que estão realizando coisas incríveis, assim, ainda com uma idade, né, com pouca idade e... Adoro quando você fala isso. E é verdade, né? E assim, e ao mesmo tempo, poxa, então é muito legal você dividir com os outros, e aí não é um momento de você falar de você, olha, tal. Por isso que eu tô perguntando, não é o que você acha de você, mas eu quero saber, se você perguntar, o que os outros vão falar de você, porque isso ajuda a muita gente que está aqui nos escutando, está assistindo e tal, a quem sabe inspirar, a provocar, falar, olha, poxa, isso seria muito legal. Então, o que as pessoas falam de você? Olha, eu gosto de me basear, principalmente pelos meus ex-funcionários, que é onde o feedback se torna mais verdadeiro, né? E eu tenho uma grande alegria de que a maior parte das pessoas que trabalharam comigo e que se afastaram profissionalmente se tornaram pessoas que eu ainda tenho contato hoje em dia e que falaram, Martim, pô, eu gostei muito de trabalhar para você. Tipo, você foi um cara muito bacana comigo. Tipo, você me escutou, você me deu a mão quando eu precisava, você me deu oportunidades quando eu estava em momentos aflitos. Putz, você realmente me ensinou muita coisa dentro da gastronomia. Então, é o que eu tento ser. Tipo, eu não tento ser o salvador de ninguém dentro da empresa. Eu tento ser correto e, principalmente, dar meus ouvidos para todo mundo. Tipo, eu falo, cara, desde a pessoa que trabalha na pia até o meu gerente geral, eu falo, cara, você quer falar comigo? Vamos sentar, vamos conversar, deixa eu te escutar, mas vamos entender o que é possível dentro da realidade. Então, o que eu coloco pra galera é que eu sou um chefe tranquilo,
que eu não sou aquele cara também que fica cobrando todo mundo toda hora. Eu relembro, falo, olha, você tá devendo tal coisa, tá? Só pra você lembrar. Eu também trato as pessoas muito como adultas. Eu falo, cara, eu não preciso te falar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, é claro, você tem que ser profissional, você tem que ser adulto, você tem que ter responsabilidade. Isso é o que eu espero de você. Eu não vou ficar aqui te relembrando toda hora sobre isso, porque não faz sentido. Tipo, não é perda do meu tempo, é perda do seu tempo. Então, eu tento trabalhar muito dessa maneira. De uma maneira profissional, mas também justa. E eu acho que a galera, pelo menos a que eu escutei até hoje dos ex-funcionários, que para mim teve um outro que não saiu muito feliz comigo, mas daí também, né? Não dá pra faz parte não dá pra agradar todo mundo, né? Você sabe que eu falo algumas vezes que se tivesse um indicador quando você vai fazer uma demissão, não é se você demitiu, porque demitiu você tem o poder de demitir, você demite. Mas imagina que a pessoa que acabou de ser demitida tivesse que responder de 0 a 10 qual é o seu sentimento de gratidão, qual é o seu sentimento de justiça, qual é o seu sentimento de transparência. Né? E se ele responder aquilo dessa maneira, é porque até nesse processo final você fez algo que foi diferenciado e tudo mais. Eu também sou aquele cara, que a primeira... O que eu falo, marca muito a cabeça de uma pessoa a primeira demissão. A primeira demissão da vida de alguém é uma coisa muito complicada, que você fica nervoso, você fica tenso, você não sabe o que falar, e você cria muita ladainha, você fica lá falando, não, então, não é você. É que nem terminar um namoro, você fica, não é você, sou eu, tem toda aquela coisa, cara. Mas... E daí, com o tempo, aprendi que, cara, a melhor coisa é arrancar o band-aid. Falar, cara, não tá dando certo por XXY, acabou, beleza, obrigado por tudo, por seu tempo. Então, hoje em dia, eu tento ser muito direto, cara. Eu falo, você tem o dever de ser sincero. Exato. E a pessoa tem o direito de saber o porquê que, de verdade, ela saiu. E não esse negócio porque a gente tá cortando custos e não é nada disso. Total, até pra se dar bem num próximo emprego, exatamente, né? Exato. E depende também muito da pessoa. Claro, você tem que fazer a leitura. Se a pessoa, a partir do momento que você conversar com ela, ela já tá numa postura muito agressiva, também tem que ter o senso de preservação para falar, então calma aí, eu vou fazer uma coisa mais atenuante aqui, porque se eu jogar a verdade muito forte, também já tive também casos mais intensos. Mas daí foram com outras pessoas que trabalhavam para nós, que fizeram esse desligamento e não souberam levar de uma maneira mais fácil, né? Daí chegaram em situações mais feias. Tem algum... Você tem ainda, para finalizar aqui, e, enfim, depois eu só tenho mais... Tem algum apego que você ainda tem hoje e você acha que ele te trava? Quer dizer, tem alguma coisa que você fala, poxa... Eu acho que ainda não me libertei disso, né? Então, enfim, seja o que for, seja ser famoso, seja ter dinheiro, seja ser reconhecido, seja... Esses eu adoraria ter. Seja ter... então tem alguma coisa, algum apego que você fala, poxa, isso aqui ainda me limita? Limita o meu sucesso? Sim, olha, eu tenho um grande problema, que eu acho que é também novamente visto daquela questão geracional, é que eu tenho muita dificuldade de largar a mão de certos processos. Eu gosto de estar lá vendo, participando. Então, no marketing, por exemplo, eu gosto de estar vendo o que está sendo feito, o ângulo da foto, a copy da postagem. Eu gosto de ter todo esse trabalho de estar vendo. Isso me limita porque é o que eu falo. Quando eu vejo, o meu dia inteiro está tomado por microações, às vezes, que eu não deveria estar participando. Mas, por exemplo, uma curadoria de compra de materiais. Cara, às vezes eu me vejo, eu tô comprando um monte de coisa pro restaurante porque eu quero escolher o pó de enxoval, porque eu quero ter controle sobre o prato que vai chegar na mesa. E esse microgerenciamento que a gente acaba tendo no dia a dia é um pouco difícil, mas é algo que, cara, para mim é difícil abrir a mão, porque eu gosto de estar participando desses mínimos detalhes que eu imagino que eles têm muita força pro cliente final e para mim ainda é complicado confiar 100% nas pessoas que estão responsáveis por elas. E eu peço desculpa sempre para todo mundo sobre isso. Bom, uma conversa deliciosa, parabéns pelo tudo que você está fazendo, incrível. E de novo, acho que uma coisa que é um exemplo para várias pessoas é a sua autenticidade, né? Você seguir teu coração, seja porque você estava fazendo engenharia e resolveu fazer gastronomia, seja porque você abriu algo em Itajaí e fechou, seja porque eu vou fazer algo que vai respeitar o meu cliente, eu posso abrir mão de algumas coisas minhas, mas para fazer algo que vai surpreendê-lo, não necessariamente eu vou fazer a leitura, mas eu vou entregar algo a mais. Exato. Né? Assim é que eu entendi que você falou. E aí, para
quem sabe para finalizar aqui, eu queria fazer uma última pergunta e com ela que você... que a gente podia finalizar aqui assim, ó, se aparecesse um gênio hoje e você pudesse fazer 3 pedidos, sabe aquele negócio? Porra, isso aí. Né? E não vale fazer aquele pedido. Eu quero ter mais 1000 pedidos. Não pode pedir mais 2? Não pode, né? São 3 cravados e pronto. Ou um que seja, 1, 2 ou 3. Se tivesse um super, o que você realmente pediria que você acha que é algo que, enfim, que você gostaria muito de realizar nessa vida, realizar nesse momento, enfim? É o que eu falo, eu sou uma pessoa que os meus desejos são mais... Eu falo, eu nunca fui aquela pessoa que faz planos a longo prazo, do tipo assim, eu quero estar na lista da Forbes, a grandona dela, daqui 10 anos. Não, eu nunca tive essa coisa que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar por pequenos desejos, sabe? Tipo, o meu desejo de poder realizar minha viagem daqui 1 mês, sabe? O meu desejo de conseguir abrir a minha próxima casa de maneira eficiente. Porque o que eu falo, você cria muita expectativa, ela cria também muita desilusão, ela trabalha muito naquilo que você está criando do momento perfeito, que às vezes foge um pouco do teu controle, né? Então, para mim, assim, cara, um grande desejo que eu tenho sempre, cara, é de poder ter uma vida feliz no final, sabe? De chegar no final da minha vida, quando eu estiver bem velhinho, para morrer mesmo, que é o que eu falo, uma coisa que eu já coloquei na minha cabeça, que eu aceitei, é a morte, um dia vai acontecer para todo mundo, e não adianta a gente querer ficar controlando, mas aqui no meu leito de morte eu ter a certeza de que, cara, eu tive uma vida boa, sabe? Que eu aproveitei, que eu fiz o bem, que eu consegui estar pelas pessoas que estavam na minha volta de uma maneira que cresceu, sabe? Que as pessoas não vão embora, que eu não vou embora com mágoa, que eu não vou embora com tristeza, que eu não vou embora com aquele sentimento de puta, poderia ter feito diferente ali por tal pessoa. Cara, eu quero poder chegar nesse meu último suspiro e falar, cara, que bom, sabe? Foi uma puta jornada gostosa, sabe? Esse é o meu maior desejo que eu tenho no coração, cara. Que lindo. Não, maravilhoso. Obrigado. Não sei se você quiser, justamente nesse sentido, né? Se hoje você tiver, agora, falou assim, ó, porra, eu queria agradecer alguém que foi, quem sabe, extremamente importante para tudo que você está fazendo até agora. Meu pai. Né? Meu pai. Meu pai é meu maior guia dentro da minha vida. Até hoje, ele me dá muita dica. Ele é um profissional que eu vi muito nele. Aquela questão que eu falei de abrir mão da vida pessoal. Tipo, é uma coisa até triste, assim, mas eu tenho mais memórias vívidas do meu pai a partir dos meus 8 anos, 9 anos de idade, que até então, meu contato com ele era muito pequeno, porque ele trabalhava de segunda a segunda. Ele é empresário, tinha uma fábrica de tripulação de tubos lá em Guarulhos, fazendo sempre o trajeto aqui do Interlagos até lá, todo dia, 2 horas, 3 horas de carro todo dia. E eu vi que ele fez muito isso pela família, sabe? Pelo bem dos meus irmãos, da minha mãe, pra gente poder ter uma vida gostosa, uma vida de viagem, uma vida de cultura, uma vida de boas escolas. E eu vi o que isso custou para ele, sabe? De não estar perto da gente nesses momentos familiares, sabe? Então, e eu sou muito grato mesmo pra caralho. Tipo, até desculpa o palavrão aqui, mas eu sou muito grato mesmo por tudo que meus pais fizeram por mim. Minha mãe também, pô, não tenho o que falar, minha mãe sempre me deu uma inspiração de ser justo com as pessoas. A minha mãe tem uma inteligência emocional absurda. Tipo, não tem uma pessoa que não gosta da minha mãe, que ela sabe se encantar as pessoas. E do meu pai, cara, que também é um baita empresário, que eu admiro muito, que é um comercial danado, assim, sabe? Tirar leite de pedra, desconto de lugar que eu nem imaginava que dava pra tirar, ele tira. E é o que eu falo, cara. Se eu puder ser metade do que os dois foram na vida, eu já tô feliz. Você sabe que, às vezes, algumas pessoas falam assim, olha, eu queria saber como... As pessoas que admiram, né? Ah, fulano de tal, que é aquele empresário incrível, como que ele cria os filhos, como que aquele outro que foi o presidente cria os filhos. E eu sempre falei assim, eu não quero saber como que ele cria os filhos, eu quero saber como que o pai e a mãe dele criou ele, porque eles são incríveis, né? As pessoas que você admira, não necessariamente eu quero saber como que eles vão criar os filhos. E eu quero dizer nesse momento, até porque antes de eu conseguir completar a pergunta, você já respondeu meu pai, né? E depois falou da sua mãe com muita emoção aqui. Eu não os conheço, mas pelo filho já os admiro. Então, o que eu queria
queria dizer aqui. E de verdade, você é uma pessoa, assim, essa energia incrível, muito autêntico, muito verdadeiro, que você continue assim, cara, entendeu? Porque, pô, você vive a sua essência, né? E para mim, se eu tivesse que apresentar agora, né, saísse daqui e falasse assim, quem tá saindo ali? Quem que é aquele cara? Eu falava assim, aquele cara é o Martim, é um cara que respeita o coração dele, que vive a essência dele, que tá aqui para fazer o bem, que tá aqui transformando, e ele resolveu fazer sendo chefe, tendo restaurante e tal, mas esse aqui é o caminho que ele escolheu fazer, né? Porque simplesmente isso aqui é só a forma que você faz, que você vive esse seu lado autêntico. Então, muito incrível, né? Esse episódio aqui do Forbes Under 30 Innovation, que é essa parceria da Singularity com a Forbes. A Singularity é esse lugar da inovação, de você acreditar, do moonshot, de ter um propósito, de transformar realmente o Brasil. E a Forbes é o lugar onde reverencia, né, e referenda essas pessoas que estão fazendo isso. Então, um prazer enorme, uma delícia tê-lo aqui. Parabéns, continue com esse brilho no olho, né, continue desse jeito que você é, né, honrando seu pai, sua mãe e honrando toda essa essência que você traz com você. Não, muito obrigado mesmo pelo convite, pessoal. Realmente eu adoro contar a minha história. Eu acho que eu ainda tem muito para ser escrito. Eu acho que se eu fosse fazer uma autobiografia, ainda está muito pequenininho meu livro. Dá mais um tempo que daí vai ficar mais bacana. Mas é que eu falo, é uma coisa que eu sempre gosto de transmitir mesmo, é isso, cara. A gente vê muitas pessoas que tentam criar uma máscara muito tensa de si mesmo, sabe? De criar muitas camadas, de criar essa camada que disfarça quem ela é de verdade. E eu não, cara. Eu tento ser o mais verdadeiro possível para realmente transmitir aquilo que eu acredito e poder inspirar pessoas à minha volta para viver uma vida mais saudável, mais alegre e é isso. E errando, acertando, fazendo aquilo que é bom pelo caminho. Obrigado, viu? Obrigado, viu, pessoal? Parabéns. Obrigada Show de a você, bola, Martim. incrível.